Um exemplo é a Colômbia, né? A justiça determinou a descriminalização até 24 semanas. Nós temos, inclusive, as imagens que estão passando a respeito desse tema, né? Um bebezinho que nasceu com 24 semanas. A Colômbia exagerou, na opinião de vocês? O ideal seria esse patamar de 24 semanas? Essas imagens são normais, não são normais? Como que vocês veem isso? Vou começar com a Cacau. Olha, antes de vir para cá, eu estava ouvindo alguns trabalhos sobre aborto, eu queria ver como que era, eu queria pegar alguns dados. E depois da legalização, a gente passa pela questão da hegemonia, que as pessoas começam a escolher qual é o tipo de situação, se a criança tem alguma deficiência, se ela vai poder abortar ou não. Aí já é outro patamar da discussão, que eu tenho opinião diferente da que eu tenho com relação à legalização. Eu sou a favor da legalização enquanto até a 12ª semana, enquanto a criança, o feto ainda é só um feto, ele não é considerado uma vida, ele tem batimentos, mas ele não tem trabalho neural. E com 24 semanas eu já não sou a favor, primeiro porque eu nem acho seguro para a mulher, segundo que nesse quesito, já chegou nesse ponto, é muito melhor ter um trabalho de apoio a essa mulher, de suporte a essa mulher, de se você não quer mesmo ficar com a criança, vamos trabalhar para que você tenha condições emocionais de passar ela para adoção, do que necessariamente fazer o aborto. Então, 24 semanas eu acho muito, mas essa sou eu opinando daqui com o meu corpo sem nenhuma criança dentro. Eu imagino o desespero de uma mulher que com 24 semanas, gente, 24 semanas já dá para ver a barriga. Então eu imagino o desespero dessa mulher que cogita a possibilidade de um aborto, qual é a situação que essa mulher está. Então é uma situação que para mim é diferente, eu nem sei como que as pessoas que militam a respeito vão ver isso, já que em tese eu as represento aqui, mas essa é a minha opinião particular. Eu sou a favor só até a 12ª semana, dentro do que eu acredito, e eu acho 24 semanas já algo discutível, e que já é um bebê. Se você fizer a curetagem, ele não sobrevive, né? Se você realmente fizer um aborto, ele não sobrevive, mas se você abrir a barriga, como mostra, sobrevive. Essa é a minha opinião. Então, você pode ver que é bem diferente do primeiro bloco. Muito bem. Aqui, Mariana, só para contribuir, para a gente trazer luz aos fatos aqui, né? Eu estou com uma imagem aberta, vou pedir para o Raulino fechar, com um bebê de 12 semanas, né? Olha aí, ele já tem, de acordo com essas imagens... 12 semanas? 12 Você está pegando isso aonde? 12 semanas. 12 semanas. São várias imagens... A minha opinião continua a mesma. Não, tudo bem, são várias imagens de pesquisa. Eu não estou aqui tomando partido de rigorosamente nada. Só para deixar uma coisa clara, Rafael. Mas aí eu tento também. Não, mas é só para deixar uma coisa clara, desde o início. É um ser muito pequeno, mas ele já tem ali a cabecinha. Eu quero deixar uma coisa muito clara, desde o início do debate eu tentei deixar claro, eu não sou a favor do aborto. Eu não Você é a favor da legalização. Que a mulher tenha condições de ser tratada no hospital do mesmo jeito que hoje uma rica tem. E não dá para falar sobre isso. Sua posição está clara. Porque precisa a Cacau é a favor de matar criancinha. Não sou a favor disso. Eu acho que daqui a pouco, conhecendo um pouco a Cacau e o coração enorme que ela tem, daqui a pouquinho nós... Você acha que ela muda de opinião? Daqui a pouquinho nós vamos falar a mesma coisa, quase. Mas, no fundo, eu acho que todas as mulheres que são sensíveis umas às outras, a gente não precisa ficar levantando movimento feminista contra isso, contra aquilo. Nós somos a favor da vida e principalmente da dignidade. Então, o que a gente vê nesses países subdesenvolvidos infelizmente, uma minoria olhando para o próprio umbigo e esquecendo do umbilical, do cordão umbilical, da verdade, do que se passa à mãe, das dificuldades que uma mãe tem para gerir aquela criança, para sustentar durante os 9 meses. Mas eu continuo, Rafael, eu continuo firme de que eu sou contra o aborto em qualquer espécie, a não ser, como a gente falou no programa passado, em relação àquilo que a lei do Brasil autoriza. Juridicamente falando, são 3 pontos, só para lembrar quem não assistiu o outro programa. O primeiro é quando existe o risco à saúde, à vida o risco da vida da mãe. O segundo é quando a criança não tem cérebro, a céfala, que fala. Uhum. E o outro é quando existe o estupro. E o que eu vejo, mais uma vez, é que existe todo um movimento para abrilhantar os olhos, para, não sei se a palavra seria iludir,
mas acabar mostrando que existe um aconchego para as mulheres que de repente precisam, querem, acham que devem abortar, mas falta, às vezes, fazer a mesma força para mostrar o que existe. Existe um projeto de lei, número 1704/21, que institui o programa da contratação de mulheres vítimas de violência doméstica financeiramente dependentes, que estabelece a concessão de incentivo fiscal no âmbito imposto da renda das pessoas jurídicas às empresas tributadas com base no lucro real, que para contratarem mulheres nessas condições. Por que não firmar isso aí com os próprios, na comunicação do governo, para dizer que isso existe? Mais uma coisa importante, a portaria 2.561, que fala o seguinte, do Ministério da Saúde, garante assistência social e psicológica para mulheres que sofreram aborto. Ou seja, o Brasil não legalizou o aborto fora aqueles critérios legais. Porém, caso a mulher sofra o aborto, existe no Ministério da Saúde, aqui a portaria eu falei para vocês, assistência social e psicológica para mulheres que sofreram aborto. Então, ao invés das mulheres ficarem estimulando outras mulheres, de repente, não, vamos abortar, ou então vamos pedir a legalização, por que não estimular deputados, senadores, vereadores que passam o dia na mamata ganhando nosso dinheiro, que aí eu fico brava, para fazer leis mais rígidas que defendam a dignidade da mulher, a educação sexual, pega o dinheiro certo e leva para a pessoa certa. É isso que a gente tem que ficar brava. Não é entre nós aqui, nessa questão de legalização, não. Tem muita coisa boa que tem que ser feita, mas tem muita lei aí que tem que ficar fazendo portaria para melhorar, ou pelo menos para ser efetiva, porque no final das contas tem muita coisa bonita na teoria, nas leis, mas na prática falta muito ainda mexer ou doce. Eu acredito que nós duas, a gente tem linhas parecidas de pensamentos, só que você vê o movimento. Primeiro que o feminismo não é um extremo, a gente luta por direitos iguais, é só isso. E direitos iguais, igualdade, ainda é diferente de equidade. Porque até a gente chegar aqui, tá pau a pau, mas aí realmente tá equânime essa relação, essa situação. Então essas mulheres, elas não estão tipo, vamos ali abortar, que delícia, descobrir uma clínica clandestina, mó legal. Não tem ninguém fazendo isso. Eu não conheço ninguém no movimento que faz isso. Pelo contrário, quando a mulher passa por um aborto, ninguém sai ilesa. Seja espontâneo, ou seja porque ninguém sai ileso. A gente é criado numa sociedade cristã. Você seguindo, independente, eu respeito cada religião, mas você me perguntou mais cedo sobre fé. Mas uma vida sai ilesa, então, mas deixa eu concluir minha linha de raciocínio, por favor. Tá. Quando me perguntou sobre fé, eu respeito cada uma, mas eu não posso condicionar as pessoas a viverem de acordo com a minha fé. E hoje, por exemplo, em Goiânia, a gente tem o projeto Contrate uma Mãe, da Ava Santiago, que é um projeto que incentiva empresas a contratarem mães. A gente tem também um projeto que as mulheres que são mães, que têm filhos até 5 anos e são mães solas, elas têm um incentivo. Então, é sobre isso, sobre coisas efetivas. É nisso que eu acho que o nosso discurso se alinha. Que eu realmente, é isso que eu acredito. A gente tem que cobrar de quem... Eu sei em quem eu votei para deputado, eu sei em quem eu votei para vereador. E quantos, infelizmente, não sabem, né? E eu cobro quando faz alguma coisa que eu não acredito, eu cobro. E é esse tipo de posicionamento num país onde 52% das pessoas que elegem pessoas são mulheres, como você mesma trouxe os dados. Para começar, quem tinha que estar debatendo sobre isso não eram homens. A gente tinha que ter no mínimo 50% de mulheres no poder. Porque quem tem útero vai entender, porque aqui a gente se entende. Aí eu debate mulheres na política. Exatamente. Mais mulheres na política. Mais mulheres na política. Eu só voto em mulher. E antigamente eu tinha uma meta, que era, quando chegar a 50%, eu paro de votar ser mulher. Agora eu quero poder. Eu só paro de votar em mulher quando a gente tiver tomado o poder. Assim, agora que a gente está aqui, vamos escolher quais são os homens que a gente acha aptos. Porque se fosse mulher no comando, não ia ter guerra, por exemplo. Mas eu me arrependi de nenhuma. Amo as pessoas que eu votei, amo as mulheres que eu votei, acompanho, pretendo votar nelas de novo. Infelizmente, elas vão se candidatar para o mesmo cargo, infelizmente. Mas, enfim, e eu vou continuar nessa, porque eu acredito que a gente tem que começar a trazer o debate ampliando, não só ficando nisso do contra. E é nisso que eu acredito que o nosso diálogo, o nosso argumento se alinha, o meu e da Mariana. Um encontro.
Voltando aqui, ela falou de alguns projetos para vereadores, ainda é muito pouco, tá? Vereadores, deputados estaduais e tudo mais, mas existe, aí que eu falo, por que não junta essas mulheres aí que são favoráveis ao aborto, que bate palma porque lá na Colômbia aconteceu o que aconteceu, por que não começa a cobrar? Desde o ano passado, a Câmara dos Deputados discute a criação de um auxílio de R$ 1.200 para as mães solteiras, tá? Já aqui em Goiás, já existe o Projeama, Mães de Goiás, que já ajuda 10 mil mães de todo o estado com auxílio de R$ 250 por mês. Eu acho que quando o gestor também ele é comprometido, eu acho que ele pega mais firme com os legisladores para cobrar essa eficiência legal e poder autorizar e trazer mais recursos na questão geral da legalização. A gente tem aqui a Secretaria da Mulher em Goiânia, que tem várias possibilidades para mulheres em situação de violência doméstica e a gente não fica sabendo. A gente tem a Ouvidoria da Mulher... Falta comunicação. A gente tem a Ouvidoria da Mulher que tem, inclusive, psicólogas disponíveis e assessoria jurídica para atender mulheres em situações de violência e que a gente não fica sabendo. Existe uma má comunicação e existe também uma rixa. A quem interessa essa rixa? Onde a gente debate, onde a gente está aqui... Eu vejo, Mariana, na sua comunicação, na maneira como você fala sobre isso, que a gente está muito alinhada, só que você ainda acha que as pessoas comemoram o aborto. E não tem ninguém comemorando aborto. As mulheres comemoram direito sobre legislar sobre seu próprio corpo. Mas a mulher que legisla ou quer o direito de legislar sobre o seu próprio corpo, ela está certa, ela está lutando pelo direito à liberdade dela. Mas a partir do momento que ela legisla contra a vida da criança que está no corpo dela, aí ela está sobrepondo a liberdade dela e a vida é muito maior do que a liberdade de cada um. Aí a gente então volta, isso aí a gente volta a discutir. Quem sabe um dia a gente vai ao encontro uma da outra em relação ao nosso ponto de vista. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, só porque a gente tem 1 minuto. E uma pergunta complexa para o tempo limitado que a gente tem. O homem, por exemplo, né? Ele fez o filho junto com a mulher, vocês concordam? Sim. Né? O homem, ele queria que a mulher abortasse, a mulher não abortou. E futuramente, ele vai ter que pagar a pensão alimentícia se eles não forem casados. Como que fica essa questão do homem? A questão do homem, ele respeita. Não cabe ao homem decidir o que a mulher vai fazer ou não. Ela quer mulher ter tem um o filho, poder da decisão. Tem o poder da decisão. E é muito fácil, como eu disse no primeiro programa, um homem pode engravidar no mínimo 365 mulheres por ano. Para o homem, o aborto já é legalizado, porque não justifica esse tanto de crianças sem pai, sem certidão, sem o nome do pai, crianças que são abandonadas, crianças são registradas por outros homens, porque os homens vocês são criados para serem eternas crianças. Tá aí a maneira como as pessoas se comunicam falam na comunicação. Tipo, o menino Ney, é sempre o menino. O cara surta quando a mulher... do Neymar, então. O menino Ney. O cara surta... O Neymar assumiu o filho dele, Cacau. Pois é, pelo menos para isso ele prestou. A mulher surta, a mulher que descobre... A Mariana falou uma coisa que não é igual para as duas pessoas, porque a mulher, quando perde um filho, ela perde literalmente um pedaço dela, ela sangra. O homem, enquanto o bebê não nasce, a criança só é uma ideia, nasce no coração. Então, quando a gente tem esse homem que está aí podendo se surtar, porque descobriu que vai ser pai, a gente tem uma mulher que está ali realmente precisando de apoio e amparo. Então, o homem nesse lugar, ele é o coadjuvante. Menor, então, na sua opinião, é coadjuvante. É coadjuvante, Mariana? Você acha que o homem é coadjuvante? Eu vou na linha de que... nesse ponto eu vou na Bíblia, Rafael. Eu me amparo muito nos ensinamentos bíblicos daquilo que eu não entendo. 30 segundos. Né? Beleza. Eu não acredito que o homem seja coadjuvante desde que a mulher não veja assim. Eu acho que a partir do momento que eu me relaciono com alguém, ainda mais no momento atual da minha maturidade, o homem que está comigo, ele é tão ator principal no palco da educação dos nossos filhos quanto eu. Não, a gente está falando de um homem que pede para a mulher abortar. Para a mulher, ele pediu para abortar. A pergunta foi nesse sentido. É nesse sentido. Não, mas aí depois você falou que o homem... na questão que ele no geral ele é coadjuvante. Não, eu tô falando da decisão. A decisão é coadjuvante. Mas não foi os dois que fizeram o filho? Foi os dois, mas quem vai carregar ela? Porque é muito fácil um homem falar pra mulher abortar. Ele vai lá, transa, mas aí a gente se alinha naquilo que a gente falou no início. E o que eu falei pra você. Eu acho que quando a gente fala que aborto é uma questão que as mulheres, e muitas comemoram, no fundo, não mostrou foi a verdade. E a imprensa acaba fazendo um pouco disso também. Quem tá comemorando é homem, porque não é ele que vai assumir. Infelizmente o tempo se esgotou.